Quantos creem no poder da oração? Glória a Jesus. Meus irmãos, desculpa. Deus criou o homem de forma vertical. Deus criou o homem ereto, nessa posição vertical. Mas ele precisa aprender a se curvar. O homem precisa, sobretudo, diante do Criador e diante do seu semelhante, às vezes. Não no sentido simplesmente de botar no chão, mas de humilhar-se. O homem, ele não tem facilidade para fazer isso. Nós não temos facilidade de nos curvarmos, de nos encurvarmos. O homem, por ele ter sido criado com esta posição, ele tem dificuldade. Em vez disso, o homem é naturalmente resistente a qualquer curvatura. Seja numa causa, casamentos se desfazem porque um não consegue se curvar e humilhar e pedir perdão. Famílias se dividem por causa de herança, porque um não aceita curvar um pouquinho por causa de uma tirinha de terra, como se diz no interior. Causas, pessoas abandonam a igreja e vão embora e saem porque elas têm dificuldade de se curvar, de dobrar os joelhos, de humilhar-se. Isto é inerente à natureza do homem. A Bíblia nos diz que uma das acusações no livro de Isaías, capítulo de número 48, versículo de número 4, Deus fez uma das acusações que o Senhor Deus fez para com Israel foi: os tendões do seu pescoço, Israel, da nação, é muito duro, e a sua testa é como um bronze. Olha para você ver como é que Deus trata desse assunto. Olha o que o texto diz: porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Os irmãos sabem o que é a palavra cerviz? Se refere ao quê? Alguém sabe o que significa a palavra cerviz? É esta parte aqui atrás do pescoço, no final da coluna cervical. O Senhor está dizendo que a cerviz de Israel, o nervo, ao invés de fazer isso, era como se fosse um nervo de ferro, e a testa era de bronze. Deus chamava-os ao arrependimento, Deus chamava-os ao quebrantamento, e eles empinavam o nariz e continuavam com a cabeça erguida. E o Senhor disse: olha, o nervo do pescoço de vocês é de ferro, e a testa de vocês é de bronze. E agora, em um outro momento, no livro de Êxodo, capítulo de número 32, versículo de número 9, a palavra do Senhor também nos diz algo em relação à nação de Israel. Disse mais o Senhor a Moisés: eu tenho visto a este povo, e eis que este povo é do pescoço duro, isto é, de dura cerviz, não curva. Mas eu gostaria de dizer para os irmãos que existe uma beleza quando os joelhos se curvam. Aleluia. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes, aqueles que se quebrantam. A palavra do Senhor nos diz que aqueles que se curvam, aqueles que se quebrantam, aqueles que se humilham. Por isso que a palavra do Senhor diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Existe um versículo, meus irmãos, a nossa palavra esta noite é uma palavra muito séria, que Deus me deu hoje à tarde. A nossa palavra esta noite, ela tem a ver com a necessidade de uma nação se humilhar. A nossa palavra esta noite é uma palavra que é uma necessidade da igreja se curvar. É uma necessidade de cada cristão se curvar, de obreiros se curvarem. Primeiro, diante da soberania de Deus, e entender que nós não somos, mas Ele é. Eramaia, Cássio e Negábias. Eu gostaria de dizer para os irmãos que, eu sempre gosto de falar isso, que
a lagartixazinha, ela tem que olhar para cima, porque acima dela está o rato tem que olhar para cima, porque acima dele está o gato tem que olhar para cima, porque acima dele está o cachorro tem que olhar para cima, porque acima dele está o homem tem que olhar para cima, porque acima dele está o anjo tem que olhar para cima, porque acima dele está o arcanjo, querubim, o serafim, o arcanjo, querubim, o serafim, tem que olhar para cima, porque acima do trono, acima dos anjos, arcanjo, querubim e serafim, está o trono de Deus. Deus é o único ser do universo que não precisa olhar para cima, porque acima dele não tem ninguém, ele está no topo da soberania. E este Deus que é tão soberano, a Bíblia diz que ele se encurva para olhar o que está na terra. Se Deus se encurva para olhar o que está na terra, por que eu e você não podemos cair com a boca no pó e dizer: tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia? E tem uma palavra, um conselho para nós no livro de Provérbios 29:1. Porque tem pessoa, irmão, olha para cá, está todo mundo acompanhando aqui ligado? Está todo mundo com o coração aqui dentro? Ou só o corpo? Corpo e coração, amém? Amém? Irmãos, nós precisamos entender que dobrar os joelhos, aleluia, pode representar humilhar-se, humilhação, mas pode também representar reverência. E eu vou tratar de forma separada deste assunto, mas o tema é a beleza dos joelhos dobrados. Mas deixa eu falar sobre a capacidade que o homem tem de ter essa parte do pescoço empinada. Você já viu aquelas pessoas que elas cismam que elas são alguma coisa e elas passam assim? Você conhece alguém que você aconselha 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 10 vezes e a pessoa não faz isso? Olha o que a palavra de Deus diz a respeito dele, Provérbios 29:1. O homem que muitas vezes repreendido endurece essa parte do pescoço e continua olhando para cima, será destruído sem que haja remédio. Meu Deus do céu. Eu vou repetir. O homem que muitas vezes repreendido endurece o pescoço a serviço, será repreendido sem que haja cura ou sem que haja remédio. A Bíblia está cheia de história, irmãos, de pessoas que foram repreendidas, que foram chamadas a sua atenção e elas não humilharam. Você se lembra de Nabucodonosor? Teve uma visão, teve um sonho, o Daniel interpretou, e ele um dia chegou diante do seu palácio, jardins suspensos, montanhas artificiais, muros da cidade que passavam 2 carruagens. Ele chega, irmãs e irmãos, olhem para cá, empina o nariz e diz assim: não é esta a Babilônia que eu construí para a minha glória? Apareceu a voz do Senhor dizendo: você vai pastar com os animais, para provar que você não é nada. Aqui sou eu que mando, assim que sou eu que faço. O camarada dá uma dor, daí a pouco está no hospital sendo carregado, sendo dado banho pelos outros. O que adianta o orgulho? O que adianta o nariz empinado? O que adianta o dinheiro? O que adianta a fama? O que adianta a glória? O que adianta o aplauso que recebeu a vida inteira? Meus irmãos, o homem que tem a capacidade de humilhar-se e dobrar o joelho, ele é um homem vitorioso. Aleluia. A grande vitória de um ser humano não é o nariz empinado. A grande vitória de um ser humano é a capacidade que ele tem de curvar a cabeça e ir com os olhos no chão e com a boca no pó, dizendo: eu não tenho, mas o Senhor tem, eu não posso. A honra, a glória e o louvor pertencem a Ele, somente a Ele, única e exclusivamente a Ele. Glória a Deus. Eu pensei em até contar algumas experiências, mas depois eu acho que por uma questão de prudência, eu não vou contar em alguns momentos da minha vida que Deus me deu graça para humilhar, para me calar, para ficar em silêncio e deixar Deus mover, e oportunamente Deus pôde provar
que aqueles que tentaram julgar a gente no chão, não aqui, graças a Deus nunca tive esse tipo de problema aqui, mas Deus acabou colocando essas pessoas nas mãos da gente para a gente poder abençoar essas pessoas. Você sabe por quê? Aquele que se humilha será exaltado. E não é a minha pregação esta noite, não é a minha mensagem esta noite, mas eu gostaria de dizer, você pode puxar aí na internet, no YouTube, no Facebook ou nos grupos, tem uma mensagem que eu preguei sobre 3 tipos de silêncio. Eu preguei isso aqui nessa igreja. O primeiro silêncio é o silêncio provocado pela raiva, pela ira, que a pessoa está tão raivosa, tão irada, que ele não consegue falar nada. Esse silêncio é perigoso, porque ele pode explodir ou pode implodir, dar um infarto, ou pode acabar com tudo, virar a mesa, etc., puxar a toalha. Esse é perigoso. O segundo tipo de silêncio é o silêncio provocado pela prudência. É quando você vê, não, se eu falar, eu vou complicar tudo. Mas o terceiro tipo de silêncio é quando Deus fala, meu filho, você está humilhado na minha presença, então não fala nada, deixa que eu vou falar. Oh, aleluia. Não toca nesse assunto não, deixa que eu vou tocar. E Deus nos reuniu esta noite para nos dizer que há uma beleza quando humilhamos, quando os nossos joelhos dobram. E eu pensando nisso aqui, com esta anotação que eu tinha há um bom tempo já, como eu disse, o Senhor chama a nação de Israel, porque esta criatura chamado homem, chamado ser humano, você já viu pessoa que sempre ele tem razão? Tudo que você fala com ele, eu gostei, mas olha bem, é assim, 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 assim é melhor. Eu tenho um amigo, um conhecido, que tudo que você fala com ele, ele sabe mais ou é contrário. Aí eu falei com um amigo sobre ele falou, Janda, aquele cidadão, o dia que ele morrer, nós vamos ter que procurar, se ele morrer na água, no rio, a gente vai ter que procurar ele para o rio acima. Entendeu, não? Ele morreu afogado no rio, mas ao invés de descer, ele vai subir. Porque tudo ele é contrário na vida. Não aceita nenhuma opinião que seja diferente da dele. Isso às vezes é falta até de inteligência, você sabia? Porque o inteligente, ele sabe que às vezes ele pode não estar certo. Espera aí, eu vou repensar isso, vou me humilhar, vou tomar outro posicionamento. Errei nisso. Mas muito bem, esse ser humano ele tem dificuldade. Essa criatura incurável praticamente, ela não se dobra, ela não se ajoelha, ela não coloca com o rosto no mesmo lugar onde estão os seus pés. Olha que coisa bonita que eu falei aqui. Essa criatura que somos nós tem dificuldade de colocar o rosto onde estão os nossos pés. Ela é dura. Essa criatura chamada ser humano é teimosa, é orgulhosa, é obstinada. Deixa eu te falar algo. O ser humano precisa aprender a beleza dos joelhos. Eu vou repetir. O ser humano precisa aprender a beleza dos joelhos. E eu vou te falar o porquê. Eu vou procurar aqui. E eu vou te falar o porquê que essa criatura chamada ser humano precisa aprender a beleza dos joelhos. Principalmente nós que tememos e servimos ao Senhor. Em primeiro lugar, precisamos aprender a beleza dos joelhos, porque os joelhos substituem os pés na prática da oração. Eu fui pregar numa igreja que eu achei muito interessante. Um irmão disse para mim, pastor, aqui na nossa igreja a gente conhece o nosso pastor pelos pés. Eu falei, como assim? Não, é porque ele sempre chega mais cedo e quando a gente chega, quando a gente vê a sola do sapato dele, a gente já sabe que ele está dobrado. Aleluia. 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 Você já pensou você ser conhecido pelos pés? Não é pela beleza do seu sapato, é pela sola dele que está sempre dobrada. Você está sentindo Deus aqui? Eu não sei você. Precisamos entender a beleza dos joelhos primeiro, porque eles substituem os pés na prática da oração. A nossa igreja, eu vou aproveitar para dar aqui um conselho aos irmãos. A Assembleia de Deus no Brasil, ela foi criada com costume, ora 30 minutos antes de começar a cantar. Deixa eu dar uma notícia para os irmãos, que eu sei que a maioria sabe, é só relembrar. Nem é notícia, é só uma advertência. O culto não começa quando o primeiro hino da harpa foi cantado. O culto começa quando o primeiro crente abriu a porta dessa igreja e dobrou o joelho aqui. Amém?
Então, a não ser que você tenha um problema nos joelhos, que não pode enjoelhar, mas é costume nosso chegar e passar um tempo a sós de joelhos na presença de Deus. Eu conheço igrejas, lugares que eu já fui pregar, que infelizmente fica todo mundo sentado ou no celular ou conversando. Agora vamos começar o culto, perdeu 30 minutos que poderia ter 200 ou 300 pessoas com os joelhos dobrados, com a boca no pó, e não aproveitam o tempo. Os irmãos aceitam esse conselho esta noite como uma palavra de um pai para um filho, de um pastor para o rebanho? Ontem nós estávamos aqui, um grupo de joelho dobrado, buscando a face do mestre, estávamos aqui orando. Mas em segundo lugar, a beleza dos joelhos existe porque quando os joelhos estão dobrados, diminui a altura de quem está orando e aumenta a altura daquele a quem se ora. Eu acho que eu falei um negócio até bonito demais aqui. Quando nós estamos de joelho, diminui a altura daquele que está orando e aumenta a altura daquele que está recebendo as nossas orações. Porque quando você dobra o joelho, você desce, e quando você desce, ele fica maior. E como eu falei ontem aqui, parece que alguém colocou no status aí, não sei se foi da igreja, diz o seguinte: porque o mais importante da oração não é o que nós vamos falar, o mais importante da oração é com quem nós estamos falando. Não, vou falar outra vez, porque eu acho que você não entendeu. O mais importante da oração não é o que nós vamos falar. O mais importante da oração é com quem nós estamos falando. Mas em terceiro lugar, dobrar os joelhos é lindo porque é uma reverência aceita por Deus, que pode facilitar a oração e a comunhão com Ele. Agora preste atenção na última frase: desde que o espírito do homem também esteja dobrado junto com os joelhos. Como assim, pastor? Explica isso. Você sabia que pode ter alguém de joelho e em pé por dentro? O camarada está de joelho, mas ele está exaltado, coração duro, né? Senhor, tu me conhece, eu não vou, Senhor, porque tem que vir aos meus pés. Mostra para ele que eu sou homem de Deus. Lá no Mato Grosso, o senhor quebrou a perna daquela mulher, porque provou que eu sou homem de Deus. Que quebrar a perna de mulher, irmão? Quem joga praga é macumbeiro e feiticeiro. Domingo, segunda-feira ameaçaram denunciar a nossa igreja. Ontem nós botamos foi o joelho no chão e oramos e abençoamos quem está querendo nos denunciar. Isso não é problema nosso, não. Amém, irmão? Amém. E pode ficar tranquilo, se tiver de responder, sou eu. Você está livre, fica tranquilo. Amém? Então é o seguinte: eu preciso dobrar os joelhos junto com o meu espírito e a minha alma, dobrando os joelhos juntos. Você já viu contar a história? Eu já contei muitas vezes daquele menino que o pai queria que ele assentasse para comer. Senta, menino, para comer. Todo mundo sentado à mesa e ele em pé. Eu vou comer em pé hoje, com um prato na mão. Senta para você comer. O pai dele falou: você vai comer sentado? Eu vou comer em pé. Você vai comer sentado? Eu vou comer em pé. O pai pegou o cinto, que antigamente a gente chamava de currião. Alguém lembra da palavra currião? Sim, meu filho. Contou a sua idade sem querer. Pegou o cinto e falou: senta aí. O menino sentou com o prato. É isso aí, vai comer sentado. Aí o menino falou: por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Porque o teimoso é assim. Tem gente que ele dobra o joelho, mas ele não se humilha na presença de Deus. Ele sai de um culto desse e continua com mágoa no coração. Sai do culto desse e não se humilha para pedir perdão. Sai de uma reunião dessa e não muda em nada de vida. Sabe o que muda? Dobrar o joelho e dobrar o espírito, o sentimento, o coração, as emoções, o quebrantar na presença de Deus. Amém, irmãos? Palavra forte, essa palavra para o nosso coração esta noite. Então, desde que o espírito esteja também dobrado junto com o corpo. Mas agora eu gostaria de passar para vocês algumas pessoas extremamente necessitadas, que se aproximaram de Jesus e colocaram os seus joelhos diante dele para suplicar a graça desejada. Como é que a Bíblia é linda, né?
Amém, irmão? É o pastor que está empolgado demais ou vocês estão comigo? Está todo mundo recebendo aí? Amém? A beleza dos joelhos dobrados. Gente que caiu aos pés dele extremamente humilhado. Lembra do leproso? Marcos capítulo 1, versículo 40. Mateus, coloca Lucas capítulo 5, versículo 12. Aleluia, eu amo isso aí, todas as vezes que eu falo. O que está escrito lá, queridos? Vamos ler comigo? E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de quê? Cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou o seu rosto sobre o seu rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres bem, pode limpar-me. Agora vai para o versículo 13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. O que o senhor quer dizer com isso aí, pastor? Volta, coloca o versículo anterior, Aloí, para mim. O versículo anterior, ele diz o seguinte, que chegando numa daquelas cidades, eis que veio um homem cheio de lepra. Os irmãos recordam como é que um leproso tinha que chegar perto de alguém na multidão? Como é que ele tinha que fazer? Colocando a mão na boca e gritando: sou leproso, sou leproso, sou leproso. E aquilo ia abrindo espaço assim, gente correndo. Sou leproso, sou leproso. Eu imagino ele gritando leproso e gente vazando. Vaza um para um lado, sai outro para o outro, sai para o outro. Ficou só quem? Só aquele que não foge. Só aquele que não foge dos nossos pecados, só aquele que não foge da nossa lepra, só aquele que não foge da nossa carência, só aquele que não foge da nossa miserabilidade. E Jesus permaneceu lá, e diz a Bíblia que esse homem caiu aos pés de Jesus. Opa, arrepiei aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Primeira coisa que eu entendo aqui: primeiro, esse homem não podia chegar perto, ele chegou. Segundo, ele caiu de joelhos. Eu estou dizendo da beleza dos joelhos que se dobram. Quando ele caiu aos pés de Jesus, eu imagino um homem caído aos pés de Jesus e olhando para cima. Você não sabe o que é, não, irmão, uma pessoa leprosa, não. Com feridas expostas, sem nariz às vezes, sem lábio, sem dedo, feridas purulentas às vezes. E este homem chega ao pé de Jesus e diz: Senhor, de joelhos no chão, você já experimentou cair com a boca no pó e julgar e dizer: Jesus? Agora olha a palavra, pastor Jesus, que esse homem falou: se tu quiseres. Vou repetir, não, você precisa ir comigo nisso aqui. Se tu quiseres. Jesus, se o Senhor quiser. Este homem reconhece a soberania de Jesus, porque ele disse: se o Senhor quiser, não é se o Senhor puder, não. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Primeiro, se o Senhor querer, porque poder ele sabia que ele podia curar. Então ele disse: se o Senhor quiser me curar. Aleluia, aleluia, aleluia. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, purificar o meu corpo. Aí o versículo seguinte, olha o que está escrito aí. E ele quem? Jesus. Eu vou repetir. E ele quem? Jesus, estendendo a mão. Fez o que, irmão? Tocou nele, mas não podia nem chegar perto dele, mocidade. Não podia nem irmãs, nem irmãos chegar perto dele. Jesus, além dele estar perto de Jesus, Jesus estendeu a mão e encostou nele, tocou nele. E quando Jesus tocou nele, Jesus disse: ser limpo, eu quero. Olha bem nesta palavra. Ele perguntou: se tu quiseres, tu podes me curar. Jesus estendeu a mão e tocou nele e falou: eu quero te curar. Quem sabe tu vai sair daqui esta noite com esta palavra no coração, vai chegar na sua
casa, jogar esse joelho no chão, essa boca no pó, e vai reconhecer a soberania de Jesus, e vai dizer: Jesus, se tu quiseres, porque poder, eu sei que o Senhor pode. Eu vou repetir: se tu quiseres, porque poder, eu sei que tu podes. O meu estudo esta noite pode virar uma pregação, mas é o que eu estou recebendo aqui de Deus. Se tu quiseres, tu podes. E Jesus tocou nele. Agora, irmão, olha aqui para o pastor. Se um leproso assentasse numa cadeira, pega aqui, Daniel. O Daniel não pode carregar peso, né? Mas o pastor Gerson, põe aqui, aleluia. Se um leproso assentasse nessa cadeira, e daí a pouco o Daniel viesse e assentasse nessa cadeira depois do leproso. O leproso assentou e foi embora. Vem, Daniel, assenta. Ele não era leproso. Levanta, vai. Ele ia sair imundo, porque ele assentou numa cadeira que um leproso assentou. Mas a Bíblia diz que Jesus tocou no impuro. O puro tocou no impuro. Era para o puro ter ficado impuro. Mas sabe o que aconteceu? O puro tocou no impuro, o impuro ficou puro. E o puro continuou puro. Tem gente com a mão lá no segundo andar adorando, olha aí. O puro tocou no impuro, o impuro ficou puro e o puro continuou puro. Sabe por quê? Porque ele é maravilhoso, ele não aguenta joelhos dobrados. Eu vou repetir: Jesus não aguenta joelhos dobrados. Mas eu preciso terminar. A Bíblia diz que tinha um homem, que ele tinha um menino que ele era, algumas traduções diz epilético, mas outra tradução diz que ele era lunático. Essa questão lunática, eu já tive olhando sobre ela, me parece que era uma doença, pastor, que dava esporadicamente. Como? Dava esporadicamente, crises terríveis. E ele chegou perto de Jesus, aleluia. Mateus capítulo de número 17, versículo 14, que o Aloysio já está colocando na tela. Ele disse: quando chegaram a multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho. O meu menino é lunático e ele sofre muito, Jesus, porque tem hora que esse menino pula no fogo e tem hora que ele sai do fogo e pula na água. Aleluia. Irmãos, não imagina o que é ter um menino como este homem tinha. Pulava no fogo, daí a pouco pulava na água. No fogo podia queimar tudo, na água podia afogar. Mas ele cai de joelho aos pés de Jesus. Aleluia. Eu estou deixando o Espírito Santo falar com você um pouquinho. Mas eu vou colocar um outro texto para me passar para uma segunda parte. E aí a gente conclui. Não vou demorar muito. Marcos capítulo de número 7, ou vamos colocar Marcos capítulo 7, Aloy, versículo 24. Até o versículo de número 30, que nós vamos encontrar um texto bastante interessante também. E levantando-se dali, foi por os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que ninguém soubesse, porque ele queria esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e fez o que, irmãos? Lançou-se-lhe aos seus pés.
Sabe quem que é esta mulher aí? É aquela mulher cirofenícia que Jesus havia dito para ela: eu não posso pegar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas quando Jesus falou isso, aquela mulher nos pés dele, aquela mulher disse: mas os cachorrinhos alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Porque aquela mulher entendeu um negócio que eu gosto muito de falar. O pão que estava na mesa era pão, mas a fagulha do pão que caiu no chão tinha a mesma substância do que estava em cima da mesa. Olha a estratégia daquela mulher. É lindo isso aqui, não é não? Ela falou: tudo bem, Senhor, eu não posso comer do pão que está em cima da mesa, mas os cachorrinhos comem daquele pedacinho de pão que cai no chão, que quer dizer, tem a mesma essência do que está em cima, então pode me dar desse. Jesus olhou para ela e falou: não, eu nunca vi tanta fé, não. Seja feito como tu queres, pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora. A mulher foi embora, aleluia, a mulher foi embora, e diz-nos a palavra do Senhor que quando ela chegou em casa, ela encontrou a sua filha totalmente liberta. Mas vamos mais, eu poderia falar do jovem rico, mas agora nós vamos, os textos que eu acabei, os episódios que eu acabei de mencionar, são de pessoas extremamente necessitadas. Mas agora eu quero falar que nós também precisamos de voltar os joelhos para orar por várias, ou melhor, por várias situações, e também não só dobrar para pedir, mas dobrar, sabe para quê? Para adorar, para agradecer, para glorificar. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. E eu queria que o Aloir colocasse aqui, porque essa é forte, 2 Crônicas, capítulo de número 6. Aleluia. Ver um súdito dobrar o joelho, ver um escravo dobrar o joelho, ver uma pessoa comum no meio da rua dobrar o joelho é uma coisa, mas eu gostaria de dizer para os irmãos que ver o que nós vamos ver aqui agora é um pouco diferente. O que nós vamos assistir agora, né? O que nós vamos contemplar aqui nesse texto agora, já é um pouquinho diferente. Eu gostaria que você prestasse muita atenção para você entender o que vai acontecer aqui. Eu estou agora em 2 Crônicas, capítulo de número 6, versículo de número 13, por favor. Versículo de número 13. O que está acontecendo? Olha para cá antes da gente ler. O que está acontecendo? Nós temos, irmãos, a consagração do templo de Salomão ao Senhor. No capítulo 5 conta que ele levou os utensílios, levou a arca, fez 10 candelabros, fez mesas, 10 mesas, fez uma bacia de bronze, um mar de fundição. O negócio está lindo, o negócio está maravilhoso. E ele está consagrando esta casa ao Senhor. O rei de Israel, o homem mais sábio da terra, talvez o mais rico da terra, o mais sábio. E quando esse homem começa a consagrar esta casa ao Senhor, diz o capítulo 6, versículo 13, que Salomão tinha feito uma plataforma de metal de 5 côvados, um côvado 48 centímetros, 5 vezes 5, 25, 2,5 metros de comprimento e 5 côvados de largura e 3 côvados de 1,5 metro de altura, e tinha colocado isso no meio do pátio do templo. E diz a Bíblia que ele se colocou em pé no meio desta plataforma, tipo essa plataforma que está aqui embaixo, de 2,5 metros por 1,5 metro por 1,5 metro de altura, e ele colocou no meio lá do templo e ficou em pé lá no meio do templo, do pátio, e ele colocou em pé sobre ela. Ficou em pé, pôs-se em pé, não em pés, mas ele pôs-se em pé sobre aquela plataforma. Só que ele começou a adorar e ele não aguentou ficar em pé. O que está dizendo lá? Ajoelhou-se em presença de todos na congregação de Israel e ele começou a levantar suas mãos para o céu. Por isso que eu não murmuro de nenhum crente, irmão, que durante o culto, às vezes tem hora que ele levanta 1, 2 mãos. Tem gente que não levanta, mas eu não critico quem não levanta. Mas o Salomão levantou. E não levantou em pé, não. Ele estava de joelhos dobrados. Irmão, quem está levantando é o rei de Israel.
Quem está levantando é o homem mais sábio da terra, o homem mais rico. E ele com os joelhos dobrados, e ele cai de joelhos, e ele levanta as suas duas mãos aos céus. E agora ele começa a falar um negócio maravilhoso. Olha o versículo 14. E disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus e nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração. O Senhor é aquele que guardaste o teu servo Davi, meu pai, e que o Senhor falou com ele, que pela tua boca dissesse, que pela tua mão o cumpriste, como se vê nesse dia hoje. O Senhor usou meu pai para dizer que não ia faltar rei sobre o trono, e que eu iria inaugurar essa casa, e que eu ia fazer essa casa, e o Senhor está cumprindo o que o Senhor falou. Ô glória! Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda ao teu servo Davi, meu pai, que falaste dizendo: nunca homem será algum cortado de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem o seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. Agora vê o versículo de número 17. E agora, Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que dissesse ao teu servo Davi. Veja aí o versículo de número 18, porque este aí, aleluia, eu quero que você dê um glória junto comigo. Eu estou de joelho aqui no chão, é mais ou menos isso que ele está falando. Na verdade, Senhor, eu construí essa casa aqui, mas porventura o Senhor habitará aqui no meio dos homens, aqui na terra? Eis que o céu dos céus não pode conter o Senhor, quanto menos esta casa que eu fiz aqui. Olha o que ele está dizendo: se o céu do céu não cabe o Senhor, como é que o Senhor vai caber aqui dentro dessa casa? Não, irmão, só não sente esta noite quem não está vivo. Quem está vivo sente. Se Deus não cabia no céu do céu, imagine como é que ele ia caber naquela casa. Agora me veio uma alegria no coração, você não sabe por quê. Em João capítulo 14, Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas eu vou mandar um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem pode receber, mas ele habita convosco e vai morar dentro de vocês. Salomão está dizendo: o Senhor não cabe no céu do céu, porque o Senhor é grande demais, mas depois da dispensação da graça, Deus veio morar aqui. Eu não estou entendendo essa infelicidade sua, se ele mora aí. Não, eu vou falar. Eu não estou entendendo esse desespero seu, se ele mora aí no seu peito, no seu coração. Eu não estou entendendo essa aflição com medo de tanta coisa. Se ele mora dentro de você, se ele mora dentro de você, ele é suficientemente. Eu estou recebendo uma palavra de Deus para dizer aqui, para a gente aqui esta noite, e que está me acompanhando através da internet. Sabe o que você precisa? Você não precisa, não é de carro novo, você não precisa, não é de um iPhone 12 que a Apple lançou agora, você não precisa, não é de uma BMW, o que você precisa não é de morar em Nova York, o que você precisa não é de dinheiro na conta, o que você precisa não é barra de ouro, porque nada disso te satisfaz, porque você vive numa busca desesperada por coisa que você não sabe nem o que é. Sabe o que você precisa? De Deus, porque quem tem a presença de Deus se contenta, quem tem Deus se alegra. Você não precisa de coisas, você precisa de Deus. Querabagaço e candarábias. Tem gente que ele é insaciável, irmãos. Tudo que Deus dá, nada satisfaz. É porque falta algo dentro dele que só Deus enche. Eu já vi gente que tem tão pouco, mas ele é tão feliz. Aleluia. Aleluia. Será que tem alguém aqui? Aleluia. Eu vou te dar uns 30 segundinhos para você adorar e já vou parar. Aleluia, 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 aleluia. Eu poderia mencionar Esdras aqui esta noite, quando Esdras voltou para recuperar o culto, reconstruir o culto, né? Porque Zorobabel reconstruiu o templo, Neemias iria reconstruir os muros, mas Esdras reconstruiu, sabe o que? Reconstruiu o culto.
E a certa altura, quando leram a palavra do Senhor, o Esdras caiu de joelhos. Você já teve uma experiência de não aguentar ao ler a palavra de Deus, cair de joelho, cair com a boca do pó? De sentir uma presença tão grande que você não aguenta ficar em pé? O que dizer de Daniel? Quando o anjo apareceu a ele, até esqueci que eu trouxe lenço. Quando o anjo apareceu a ele, e ele caiu de joelho, eu estava vendo agora à tarde, até pedi a Eunice para ler na tradução, que ela estava me ajudando, eu citando os textos, e ele abrindo, lendo para conferir. Ele caiu de joelho e ficou com a mão assim, ó, com as mãos e os joelhos no chão, diante da glória e da presença. Vou dizer uma coisa para os irmãos, aqui a gente não joga paletó em ninguém para julgar as pessoas no chão, aqui não. Aqui a gente não sopra para derrubar ninguém, porque eu sempre pensei que quem cai na presença de Deus levanta diferente. Não vem negócio de julgar paletó, querer julgar para o chão afora, não tem nada disso aqui. Agora, se você sentir a presença de Deus e quiser cair de joelho, com a boca no pó, pode prostrar, porque a Ele pertence a honra, a glória, o louvor e a adoração. Mas você quer ver um outro que caiu de joelho também? Estevão, lembra? Atos capítulo 7, versículo 60. Atos 7, 60 diz: e Estevão, caindo de joelhos, aleluia, clamou em grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estava tomando pedrada e orando para Jesus quebrar a perna daquele que estava jogando pedra dele. Disse, foi isso que ele fez? Não impute o pecado deles. Não, Senhor, perdoa esse povo aqui. E caiu de joelhos, só que ele já tinha visto o céu aberto e Jesus à direita do Pai. Você quer ver um outro? Paulo em Mileto, depois de reunir, Atos capítulo 20, versículo de número 36, Paulo está em Mileto, dando um estudo bíblico para os presbíteros da igreja de Éfeso, e de repente, quando terminou de dar o estudo bíblico, ele disse: e havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Eu imagino que oração fervorosa. A minha Bíblia diz também, meus irmãos, no livro de Atos, capítulo de número 21, versículo de número 5, diz que na praia não tinha templo, aleluia, e havendo passado aqueles dias ali, saímos e seguimos o nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade, e posto de joelhos na praia, oramos. Não tinha templo, mas tem uma praia aqui, vamos jogar o joelho no chão e vamos falar com o nosso Deus. A minha Bíblia diz também no capítulo 3, versículo 14 de Efésios, aleluia, vai dando glória aí, Efésios capítulo 3, versículo 14, diz assim: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da graça, por causa da misericórdia, por causa do amor, por causa de não conseguir compreender a grandeza de Deus, eu me coloco de joelhos, aleluia, para saber qual é a altura, a profundidade, a distância e a largura do amor de Deus. Mas a minha Bíblia diz também que Jesus, no livro de Lucas, tem outros que caíram de joelhos, como Elias no Carmelo, mas Lucas capítulo 22, versículo 41, o que está escrito? E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Quem que fez isso aí, irmãos? Quem é Paulo que está fazendo isso aí, irmão? Quem é que está fazendo? Hã? Jesus. Coloca o versículo 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Coloca mais um pouquinho, Aloir. E apareceu-lhe um anjo do céu, ele fortalecia. Quem sabe vai ser esta madrugada que você vai experimentar isso. Sabe o que significa apartar-se um pouquinho? É ficar sozinho. É aquilo que eu sempre falo, não é solidão, é solitude. Aleluia. Eu me lembro, Eunice lembra bem disso, um dia eu estava em Viçosa com o meu escritório fechado, orando. Viçosa foi uma época que eu tive muitas oportunidades de orar. E alguém ligou lá para casa e disse: gostaria de falar com o pastor Jander. E Eunice disse: olha, irmão, ele está orando, eu não posso chamá-lo. Ela disse: irmã, a senhora não está entendendo, eu gostaria de falar com o pastor Jander.
ele disse: olha, irmão, o senhor vai me desculpar, mas ele pediu para não chamar, que ele está falando com Deus, ele está em oração. E foi umas 3 vezes, né, Eunice? Foi até um pouquinho mal educado com a Eunice. Ele falou: só fala com ele, que é o fulano de tal que quer falar com ele. E a Eunice não me chamou, irmãos. Eu agradeço, viu, Eunice? Não me chamou. E passou, depois ele me ligou e foi querer tirar satisfação comigo. Assim, sabe por que eu não levantei para atendê-lo? Eu falei: irmão, me desculpa, mas poderia ter sido o presidente da República, que naquele momento eu não ia atender no senhor, porque eu estava em audiência com Deus. E nesse momento eu não preciso atender ninguém, porque eu estou com audiência com o ser mais glorioso do universo. Por que você não experimenta isso, crente, a partir de hoje? Sabe, irmãos, quando a gente experimenta isso, a gente não fica esses crentes pelinha de ovo, qualquer coisa quebra, qualquer coisa lasca, qualquer coisa não sei o quê, ai, não sei o quê. Aí você: ô irmão, pelo amor de Deus, vão. Irmãos, quem tem comunhão com Deus, caminha não é pelo templo, não é pelo ministério, caminha é pela presença de Jesus na vida dele. Ele é a experiência que ele tem com Deus, ele caminha porque ele anda num nível mais elevado, o nível dele é um nível de profundidade espiritual. E eu termino dizendo, depois de 50 minutos de palavra, lhe dizendo: não sei, parece que passou até rápido, não sei, tem dia que passa mais rápido, tem dia que demora um pouco mais. Não deixemos nossos joelhos ociosos. Aleluia, vou repetir: não deixemos nossos joelhos ociosos. Eles foram feitos também para dobrarem-se diante do Todo-Poderoso. E eu vou terminar onde eu pedi o pastor Alcimar para ler. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Não leve a mal o que eu vou falar com você, com muita franqueza, mas com autoridade. Ou você dobra o joelho diante dele agora, ou vai ter que dobrar um dia, ele como juiz. No juízo final. Oi? Só que hoje eu dobro para abrir a minha alma e receber a bênção. Naquele dia vai ter que dobrar para receber a sentença. Para que ao nome de Jesus se dobre, preste atenção, todo o joelho dos que estão nos céus, anjo, arcanjos, querubins, serafins, todos se curvam diante dele. Lembra Isaías capítulo 6? Voavam e um dizia para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Tem gente enxugando as lágrimas. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Todo o joelho dos que estão no céu, e todo o joelho dos que estão na terra, e todos os joelhos dos que estão debaixo da terra. E olha o 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo agora. Só que hoje vai ser diferente, não vai ser em pé, vai ser de joelho. Se você tiver um problema no joelho, não dobre o seu joelho, pode ficar em pé. Mas eu quero ver esta igreja de joelhos dobrados agora. Em seguida o pastor Alcimar vai cantar um corinho que ele pediu aqui. Compartilhe aí, você que está do outro lado, compartilhe agora. Se você não puder dobrar o joelho, não dobre. Mas se você puder dobrar os joelhos, eu vou dobrar os meus joelhos aqui. A câmera vai me pegar aqui, Mateus? Dá para pegar a câmera aqui? Dá, né? Eu quero orar e, Senhor, no nome de Jesus, com os meus joelhos dobrados, Senhor, eu não sei se eu consigo. Eu não sei, ó Deus, se tem gente assistindo esta live agora, praticamente 200 pessoas nos acompanhando ao vivo.
Eu não sei se tem gente que resolveu dobrar os joelhos diante da soberania do Senhor agora. Nós dobramos os nossos joelhos para pedir misericórdia, mas nós dobramos o nosso joelho como Salomão dobrou, dizendo: Senhor, o Senhor não cabe aqui dentro desta casa, porque o céu dos céus não pode lhe conter. Mas o Senhor é tão maravilhoso que enviou o teu Espírito, e o Senhor habita no nosso coração, na nossa alma, e nós nos curvamos diante do Senhor esta noite e te adoramos. Não estamos fazendo isso para aparecer, Senhor. Nós estamos humilhados na tua presença, humilhando diante do Senhor e dizendo: Deus, tu és santo. Deus, tu és santo. Ah, Deus, tu és santo. Santo. Há uma igreja de joelhos dobrados, colocando as causas, mas eu quero convidar, ó Deus, esta igreja agora a te adorar. Não, Senhor, pedir nada, mas te adorar. Só adore, crente, só adore, só adore. Não peça nada agora, só adore, só adore. Você que está comigo pela internet, só adore no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Céus e céus, céus e terra se dobrem diante do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Tem gente dobrando o joelho conosco agora. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Jesus te batiza com o Espírito Santo agora. Jesus te renova agora. Ramandagassome cai. Fale, fale, fale com Jesus. Fale com Jesus, e o que o leproso disse: se quiseres, tu podes. Você pode se levantar, você pode ficar em pé. Aleluia. Deus está na casa. Aleluia. Marcos, eu creio que nós podemos concluir, mas deixa eu te dizer algo. Proponha-se em dobrar os joelhos diante do Senhor, mas não só os seus joelhos, o seu espírito também, o seu coração. Coloque diante dele aquelas causas que são impossíveis, como o leproso, como o pai do epilético, como o jovem rico, como a cirofenícia. Mas também dobre os joelhos diante dele na adoração, como Salomão, como Esdras, como Daniel. E sabe o que vai acontecer? Você vai descobrir que nos joelhos dobrados há uma beleza incomparável. Graças a Deus. Por que você não começa esta madrugada? Aleluia. Eu vou repetir. Por que você não começa esta madrugada colocando diante do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Os pedidos de oração que foram feitos aqui na nossa barra de comentários, nós estaremos apresentando todos no final. No nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu coração e a sua vida. Amém. Nós vamos... Você acabou de ouvir a transmissão do culto direto da Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais.